Muito bem, meus queridos. Vamos orar e agradecer a Deus, então. Senhor, nós te louvamos agradecidos pela vida e saúde, por tua proteção e graça na nossa vida. De maneira especial, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, principalmente nesse ano tão complicado, tão conturbado que está. Mesmo assim, Senhor, tu tem nos protegido e nos guardado. O pão não tem faltado, temos saúde, temos disposição e a alegria de poder te adorar. Neste encontro, ao abrirmos a tua palavra e estudá-la, tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre nós e nos fortaleça a cada dia. Tua proteção continue sendo derramada sobre nossa família, sobre nós. Salva-nos para o teu reino a cada dia. E de maneira especial, Senhor, usa-nos para o avanço, para a concretização desse projeto que tu tem, para o avanço do teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Marcelo Schaeffer, eu acho que uma boa parte do pessoal que está aqui já conhece. Ele foi nosso departamental jovem, na época que eu fui diretora jovem aqui da nossa associação. Tivemos o prazer dele pregando na época como departamental jovem na nossa igreja. E é um prazer mais uma vez tê-lo entre nós, pastor. A palavra agora é com o Senhor, que Deus mais uma vez use o Senhor para partilhar a mensagem conosco. Obrigado, Dorgiane. Eu quero dar aqui o meu boa noite para todos vocês, cada irmão, cada irmã, desses dois distritos que se juntaram em torno de uma grande ideia. Não só uma boa ideia, mas uma ideia necessária também. Separar um tempinho durante a semana para a gente falar sobre um tema espiritual e sobre alguma coisa que faça bem para as famílias é algo bom e é importante. Eu agradeço o convite da Dorgiane. Realmente, naquela época, acho que trabalhamos bastante juntos, né? O Ministério Jovem sempre é um trabalho bem puxado, bem pesado, né? Mas muito bom também. E aí o tempo vai passando, aí nós estamos aqui, graças a Deus, né? Agora já com menos cabelo, mas... ainda bem que em algumas coisas nesse mundo, realmente todos nós somos iguais, né? Envelhecer, aí não tem diferença do rico, do pobre, do homem, da mulher. O tempo é igual para todo mundo, né? Mas se a gente está aqui, a gente agradece a Deus, é um privilégio estar com os irmãos. Eu agradeço também pastor Batalha e pastor Adilson pela oportunidade de poder falar para os irmãos aqui de suas igrejas, de Jardim São Salvador e Vila Buarque. Pastor Batalha, ele é da Paulistana, eu tenho aqui o número dele gravado. Do pastor Adilson eu já não tinha, porque faz um tempo que a gente, assim, não tem mais tanto contato, somos de campos diferentes. Aí a Dorgiane mandou para mim, eu perguntei, quem é o seu pastor no momento? Ela disse, pastor Adilson Nascimento, o varão. Eu falei, já sei quem é. Aí eu pus aqui na minha agenda agora, marquei seu telefone, mas eu pus assim, Adilson, o varão Nascimento. Você sabe que alguns apelidos, eles vão sendo incorporados, que nem o Maguila, né? Adilson Maguila Rodrigues. Você agora é Adilson, o varão Nascimento. Pelo menos na minha agenda aqui. E pastor Marcelo, aqui na associação, os mais novos, eles não sabem o meu nome. Chega assim, o pastor Adilson. Quem é pastor Adilson? O varão. O varão eu sei, o varão é ele. E a curiosidade sobre tu é que foi você que fez meu batismo, viu? Foi? Onde que foi? Foi 2001, na campanha de evangelismo do pastor Luiz Gonçalves. Eles estavam fazendo evangelismo no Parque Fernanda e eles fizeram aqueles mega batismos, né? Foi lá no ginásio de Taboão da Serra. Taboão da Serra, eu lembro desse batismo lá.
Eu e mais uns 200 e poucos foram batizados no dia. Foi sábado à tarde, né? Sábado à tarde, exatamente. Eu lembro Nem desse uma dia. fotinha com... Realmente foi um grande movimento ali, foi uma festa aquele dia. que marca, né? Puxa, que bacana. Fico feliz de ser Ó, relembrado disso. Então, que bom, pastor Patrícia estava lá Adilson. também. Bom Foi benção. reencontrá-lo aqui, você e o pastor Batalha também. Irmãos, eu queria falar para vocês em alguns minutos aqui sobre um fato que é bastante simples e às vezes a gente não atenta para ele e isso pode gerar algum problema por uma expectativa muito elevada que a gente tenha em relação a nós e a nossa família. É claro que nós queremos sempre o melhor, nós queremos sempre nos aproximar do padrão, nós queremos e devemos ter uma família cada vez mais harmoniosa, de bons relacionamentos, que deixe boas lembranças para aqueles, principalmente os filhos que um dia sairão do lar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que, na verdade, não existe uma família que na face da terra possa dizer assim, olha, essa família é uma família e tanto. Naquele sentido de dizer, olha, uma família exemplar, uma família que não tem problemas. As pessoas podem achar que tal família, a família de outras pessoas, podem achar tal família uma família exemplar, uma família digna de imitação. E é claro, as famílias têm virtudes, assim como as pessoas, todos temos virtudes. As famílias, todas têm virtudes também. Mas é importante a gente lembrar que não existe esse negócio de família perfeita, uma família e tanto. Quando a gente considera uma família dessa maneira, certamente é porque a gente não conhece muito a família. Porque a gente não convive ali. Porque a gente não faz parte daquele dia a dia. Assim acontece na amizade, né? Você tem colegas, você tem amigos de algum tempo, mas você tem aqueles amigos de muito tempo. E esses últimos, eles sabem realmente que você não é uma pessoa perfeita. Como eu também não sou. Bastaria a gente conviver mais para você perceber isso rapidamente. Então, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre esse fato concreto, bem real, de que não existe esse negócio de uma família e tanto. Isso não é para nos desanimar, mas muito pelo contrário, é para nos deixarmos assim bem cientes da realidade e que todos nós fazemos parte dessa realidade. Todos nós temos carências, temos dificuldades, problemas. Todas as famílias estão poderia dizer, nesse pacote, como a gente costuma falar, né? Eu vou pedir para o Francisco, eu acho que é o Francisco que está pilotando o Zoom aí, né, Francisco? Será que eu consigo daqui a pouco dividir a tela com vocês? Se você conseguir me liberar aqui, daqui a pouco eu quero dividir com vocês alguns pensamentos aqui pelo PowerPoint. Como eu disse para vocês, não existe uma família que a gente possa dizer assim, olha, essa é uma família e tanto. Na verdade, existem casos, em situações um pouco mais extremas, em que fica às vezes até difícil a gente falar de que aquilo possa se chamar uma família. Porque às vezes são tantos problemas, são tantas dificuldades, tantas diferenças, que é até assim ser muito positivo falar que aquilo é uma família. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, eu fui com meus pais, isso tem muitos anos, isso deve ter, irmãos, eu vou chutar aqui, deve ter uns 40 anos.
Eu era criança na época, mas eu me lembro bem. Eu fui com os meus pais na casa de um colega de trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, e esse amigo dele era mais do que um colega, né? Ele considerava muito meu pai e eles trabalhavam juntos há muito tempo. E ele e a esposa chamaram a nossa família para nós jantarmos lá uma noite com eles. Quinta-feira à noite, sei lá. E eu lembro que nós fomos, eu, meus pais, minha irmã, e esse casal, eles tinham filhos, mas eram filhos grandes já. Nós éramos crianças, mas eles tinham filhos grandes, ali pelos seus 20 e poucos anos, eram adultos os filhos. E eram 2 rapazes, inclusive, que não estavam naquela noite em casa. Só estávamos nós e o casal que recebia a gente. Mas eu lembro que esse senhor, amigo do meu pai, ele começou a contar que recentemente ele havia tido um desentendimento com um dos filhos, um rapaz lá dos seus 20 e poucos anos. Mas o desentendimento foi assim, foi tamanho, foi assim alguma coisa tão grave que aí ele contava pra gente, disse, olha, seu Amauri, meu pai, né? Olha, a gente acabou se pegando aqui na sala de casa e a gente acabou rolando no chão e caímos aqui em cima da mesinha da sala, aquelas mesinhas de centro que a gente costuma ter às vezes na sala de casa. E aí eu fiquei imaginando aquela cena e sabe que nunca mais saiu da minha cabeça a fala daquele homem. Existem famílias por aí que às vezes é meio difícil a gente dizer que realmente são famílias, né? Imagine você, onde 2 adultos, pai e filho, eles acabam se pegando assim no tapa e saem rolando pela sala, um dando soco na cara do outro. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente ouve muito hoje na mídia, né? A mídia está dando muito espaço para essa questão. A gente ouve muito sobre a questão da violência familiar, né? A violência contra a mulher, a violência sexual contra crianças e assim por diante. Coisas terríveis, infelizmente. Mas nós, como famílias cristãs, infelizmente a gente também não está imune a esse tipo de coisa. Talvez as famílias da igreja nunca chegarão no ponto que algumas famílias que não conhecem a verdade chegam. Mas é possível que muitas vezes famílias do nosso meio cheguem também a uma situação assim muito triste, muito preocupante, né? De tantos problemas, tantos desentendimentos. Então, é claro que isso não é bom, não é o plano de Deus. Mas, por outro lado, eu queria que você, em primeiro lugar hoje, você entendesse. Não existe nesse mundo uma família que você possa realmente olhar e dizer, olha, essa é uma família e tanto. Você pode até dizer isso, mas pelo fato principalmente de não conhecer, de não conviver. Porque no fundo, a minha, a sua, todas as famílias, nós temos grandes dificuldades. Em alguns casos, essas dificuldades acontecem por causa dos defeitos que cada um de nós carregamos. Os defeitos do pai, o defeito da mãe, os defeitos dos filhos. E esses defeitos, eles vão gerar reflexos naqueles que convivem conosco. E as pessoas, naturalmente, elas terão dificuldades de conviverem com esses defeitos. Ora um pouco mais, ora um pouco menos. Mas tudo isso faz com que a gente se veja na condição de precisar de ajuda. Toda família precisa de ajuda, precisa melhorar, precisa crescer em algum ou alguns aspectos do relacionamento ou outros pontos da vida familiar. Eu queria mostrar para vocês aqui, agradeço o Francisco que já me liberou a tela aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui 3 pensamentos que eu encontrei um tempo desses aí. Pessoas importantes, pessoas famosas, que certa ocasião falaram alguma coisa sobre família. O primeiro pensamento é deste senhor aqui, Winston Churchill. Esse homem foi primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial.
E ele assumiu esse posto já numa situação muito difícil, quando a Inglaterra tinha que se defender contra os exércitos de Hitler. E Hitler estava tomando conta da Europa e, assim, na visão de muita gente, a Inglaterra e os países da Grã-Bretanha ali seriam invadidos também. Então ele assume essa responsabilidade num momento crítico, e o nosso assunto aqui não é a história da guerra, mas ele consegue evitar que os alemães entrem na Grã-Bretanha. E ele faz parte daquela coalizão que finalmente vai vencer Hitler e seus aliados e vão libertar a Europa desse mal naquela época lá. Então, esse homem foi alguém que deixou na história uma marca fantástica. Um homem de grandes qualidades e virtudes. Mas olha o que ele falou a respeito da questão de casamento, o relacionamento marido e mulher. Ele, certa ocasião, disse assim: minha realização mais brilhante não foi impedir que Hitler entrasse na Inglaterra. Minha realização mais brilhante foi a habilidade de persuadir minha esposa a casar-se comigo. Eu acho interessante essa frase dele, porque ele foi um homem muito importante, um homem de muitas qualidades, um grande líder, mas certamente ele tinha consciência, ele tinha conhecimento de que ele tinha também grandes defeitos, grandes problemas. E por isso ele diz assim, olha, minha maior realização da vida, a mais brilhante, foi persuadir a minha esposa a me aceitar, a casar-se comigo. Porque certamente ele sabia quem ele era. Ele sabia com quem ela teria que conviver. E por fim ela aceitou e ele ficou feliz. Achou que essa foi a maior realização da vida dele. Quando a gente é humilde e a gente olha para a gente mesmo, a gente consegue chegar a essa conclusão, né? É muito fácil falar do defeito dos outros, mas quando a gente olha para a gente um pouquinho, dá para a gente enxergar, se tiver um pouquinho de boa vontade, dá para a gente enxergar os defeitos que a gente também tem. E que não são fáceis de se conviver, de outros conviverem com a gente, né? Mas eu tenho aqui um outro pensamento desse senhor, ele é falecido também, o nome dele era Sam Levinson. Ele foi um humorista muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, de muitos anos atrás. E ele, certa ocasião, ele falou, ele fez aqui ele expressou um pensamento que, mesmo ele sendo humorista, esse pensamento não tinha nada de engraçado. Na verdade, era uma ideia bem séria. Olha o que ele disse aqui, certa ocasião. O amor à primeira vista não é nada especial. Algumas pessoas supervalorizam esse negócio de amor à primeira vista, achando que isso seja tão importante, e na verdade a gente poderia até questionar se isso realmente existe. Mas ele mesmo sendo humorista, ele disse, o amor à primeira vista não é nada especial. Eu acho que aqui ele estava falando sério. E aí ele continua, é quando duas pessoas têm se olhado durante anos que ele torna-se um milagre. O amor verdadeiro, ele existe não a partir de um primeiro olhar. Ali pode haver um interesse inicial. Pode haver ali, pode se ficar interessado e sentir-se atraído, ficar impressionado com alguma virtude, alguma coisa que se passou naquele momento com a pessoa em questão. Mas ele diz, é quando duas pessoas ficam durante anos convivendo e se olhando uma para a outra e conhecendo realmente uma a outra que o amor ele se torna um milagre. Aí realmente ele é amor. Amor não é uma coisa de primeira vista. O amor ele realmente é amor depois que as pessoas passaram muitos anos e mesmo se conhecendo tão bem, elas continuam se querendo bem. Elas continuam querendo viver juntas. Mas eu queria terminar essa parte aqui com essa terceira citação. Esse homem foi um pastor evangélico, falecido também. Ele foi de uma teologia muito liberal. Ele não era adventista. Ele, na sua interpretação da Bíblia, ele era bastante liberal, muito diferente daquilo que a gente, como adventista, a gente costuma seguir.
Mas falando aqui sobre família, sobre casamento, ele também fez uma afirmação muito interessante. Esse reverendo Harry Emerson Fosdick, ele disse assim, ó, o que fracassa não é a família, são as pessoas. É interessante, né, irmãos? Porque a família é uma ideia que veio de onde? Veio lá do Jardim do Éden. É uma ideia que veio de Deus. E a Bíblia fala que tudo que Deus fez era bom. Não precisava de conserto, de melhoria, não precisava de uma segunda edição, não precisava de revisão. Deus, ele planejou a família. E como tudo que Deus fez, a ideia da família sempre foi uma ideia muito boa. Mas o que fracassa não é a família, porque a ideia da família é boa. O que fracassa, então? São as pessoas que fazem parte da família. Tudo que a família faz é expor as pessoas. Não é interessante isso? Se a gente parar para pensar, a gente vai notar que essa é uma grande realidade. O que a família faz? Ela junta pessoas e por elas estarem juntas, as pessoas acabam se expondo. Porque elas passam dia e noite juntas. Elas trabalham juntas, às vezes, elas dormem juntas, elas comem juntas. Então, o que a família faz? A família expõe uma pessoa diante da outra. E muitas vezes acaba havendo o fracasso, que não é da ideia do casamento, mas é o fracasso das famílias que entraram para o casamento e formaram um novo lar. Então, veja que casamento, família, realmente é um desafio gigantesco. Sempre foi. E hoje continua sendo também. Eu queria mencionar para vocês aqui, só dando uma rápida passada, nós não vamos entrar em detalhes, mas eu queria dar uma rápida passada a título de relembrar mesmo. Algumas histórias bíblicas mostrando como o formar uma família e conviver bem em família sempre foi um desafio enorme. Isso não é coisa da nossa época. Em todas as épocas sempre foi assim. Por exemplo, você vai relembrar comigo que lá no começo, Adão e Eva, a primeira família, tiveram sérios problemas. Quando nasceram os filhos, então a Bíblia já começa contando ali, logo no comecinho do Gênesis, capítulo 4, né? Caim matando Abel. Consegue imaginar o sofrimento desses pais? Como eu falei para vocês, nós vemos aí pela mídia situações assim, infelizmente. Agora, talvez não tenha acontecido algo semelhante entre nós. Imagina, um filho matando o irmão. Mas a Bíblia conta a história de uma família, a primeira família onde isso acabou acontecendo. O irmão matando o outro. Se você avança na Bíblia, você chega à história de Isaac e Rebeca. E existe um problema sério também entre os filhos. Esaú odiando Jacó. E, irmãos, vamos e venhamos. Esaú, ele passou a odiar a Jacó e com bastante razão. Porque Jacó era um tremendo mentiroso. E Esaú fica odiando o seu irmão durante anos, pelo menos 20 anos. Já imaginou isso? Como é que ficou o clima na casa de Isaac e Rebeca quando Jacó teve que fugir? Como é que ficou a relação de Esaú com a mãe, que deu a ideia de Jacó enganar o pai e passar a perna no irmão mais velho, para ter o direito da primogenitura? Como é que ficou o clima naquela casa? A Bíblia não fala, né? Mas coisa boa não deve ter sido. Essa ideia de Rebeca, com certeza, trouxe problemas durante muito tempo. Os irmãos acabaram se acertando, mas, demorou muito. Teve sofrimento de sobra para todo mundo ali. Aí você avança um pouquinho na Bíblia, a história de Abigail. Lembra dessa mulher? Aquela que acabou sendo esposa de Davi, uma das esposas de Davi, mas antes, ela já era casada. Ela era casada com um homem chamado Nabal. E quando Davi pede a ajuda de Nabal,
o exército de Davi, os homens estavam com fome, cansados, e Nabal estava na época da tosquia. Nabal era rico, tinha empregados, tinha muito gado. Falou assim, ó, arranja aí um pouco de pão, alguma carne, alguma coisa para os meus homens aqui. E Nabal como é que responde? Eu lá sei quem é esse Davi. Qualquer um que aparecer agora na minha porta, eu sou obrigado a dar dos meus bens e dividir o que eu tenho? Imagina. Era um homem grosseiro, era um homem que gostava da bebida, como se já não bastasse ele ser grosseiro por natureza, ele bêbado, então, devia ser uma coisa terrível, né? Um homem rude, gostava de confusão, era esse homem que era casado com Abigail. Quando a gente vê a Bíblia falando do perfil de Abigail, como ela contornou a situação entre Nabal e Davi, porque Davi decidiu ir lá e matar Nabal. Ele ia acabar com Nabal e matar mais um monte de gente da família dele. E você sabe, Abigail, ela tem uma ideia, pega lá os alimentos e leite e tal, e vai ao encontro de Davi, contorna aquela situação de maneira que nada acabou acontecendo. Abigail era uma mulher muito sábia, era uma mulher ponderada, exatamente o oposto do seu marido. Quanto essa mulher deve ter sofrido por causa desse homem? Imagina, uma pessoa sensível, uma pessoa ponderada, como disse, convivendo com um homem desse tipo, homem grosseiro, brigão. Bom, e por fim ele acabou morrendo e ela se tornou esposa de Davi. Mas tem na Bíblia o exemplo de Oséias. E Deus diz para ele, olha, você vai se casar com uma mulher que vive em prostituição. E ele, nós acreditamos que ele teve um relacionamento com esta mulher e teve que tolerar, ele teve que conviver com as falhas de caráter dessa mulher. Uma mulher que era prostituta, que pode ter saído lá do prostíbulo, mas parece que a vida de prostituição não deixou ela. E a gente sabe que, através dessa experiência, Deus estava ilustrando aquilo que ele aguentava do povo de Israel. Tudo que Oséias passava com aquela mulher ilustrava aquilo que Deus aguentava que o povo de Israel fazia com ele. Olha que interessante, né? Abigail, uma boa mulher, com um marido que não valia nada. Oséias, um homem de Deus, com uma mulher que também não valia nada. Interessante, né? Mas aí segue a história. Você tem o caso de Davi. Olha quantos casos na Bíblia. E aí você tem os problemas de Davi e os problemas dos filhos de Davi. Olha que confusa é essa família. Eu falei para vocês no começo que não existe uma família que você possa olhar e dizer, olha, essa é uma família e tanto. A família de Davi com certeza não era essa. Porque Davi teve problemas sérios. A Bíblia conta a história do adultério dele com Batseba. Você conhece a história? Ele mesmo cometendo um erro terrível. Mas aí passam-se os dias e depois de um tempo a Bíblia conta a história do incesto entre Amon e Tamar. Porque eles eram irmãos por parte de pai. Eram meio-irmãos, né? Mas era uma relação considerada incestuosa. Então veja, tudo isso diante do povo. Davi era rei e o povo está assistindo o adultério do rei, o incesto entre filhos do rei. E aí, por causa desse incesto, tem Absalão, que é irmão de Tamar. E o que ele decide? Ele guarda no coração, ele espera um bom tempo, mais de 2 anos. Ele guarda no coração a raiva e o desejo de vingança. E ele faz um plano e na cabeça dele tem o seguinte, um dia eu vou matar Amon. E chega a hora e ele consegue fazer isso. Ele mata o seu meio-irmão, por causa do que ele fez com Tamar. Na verdade foi, além de incesto, foi estupro, né? Porque ele forçou a sua irmã. Irmãos, às vezes a gente vê isso na televisão, isso aqui parece história de novela, de filme, de seriado.
mas é a história de uma família da Bíblia. Adultério, incesto, estupro, assassinato. Aí tem a revolta de Absalão. Absalão se volta contra o pai. E ele começa a querer derrubar o pai do trono. Ele fica lá na porta de Jerusalém, e as pessoas vão chegando e falam assim, ó, se você veio falar com o rei, não perca seu tempo, viu? O rei não quer saber de você, não. O rei não tem tempo para pobre. Fala comigo. Aliás, se eu fosse rei, eu saberia resolver o seu problema e saberia te ajudar. E aí chega num ponto que Davi tem que fugir de Jerusalém. Bom, você sabe a história, né? Que situação da família de Davi. Quanto rolo, quanto problema. Chega a Bíblia a falar sobre a família de Eli, principalmente os filhos de Eli. Os pecados de Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, mas eles aproveitavam da sua função para tirarem proveito material e assediavam mulheres também, para terem intimidades, cometerem adultérios. Agora, se bem que a Bíblia fala também que Eli, ele tinha parte nos pecados dos filhos, porque Eli tinha sido um pai omisso. Ele sabia dos defeitos dos filhos e não corrigiu como deveria. E no fim todo mundo pagou um preço, né? Todos eles acabam morrendo no mesmo dia. Tem a história da família de Samuel, os filhos de Samuel. Samuel entra na história da família de Eli, mas os filhos de Samuel também são meninos que criam problemas. Quando se tornam adultos, eles se tornam juízes em Israel, mas eles são juízes avarentos. Os filhos de Samuel se chamavam Joel e Abias. Eles eram homens avarentos, injustos e corruptos. Tanto esses meninos criaram problemas que o povo se reúne, chama Samuel e fala assim, é o seguinte, nós queremos um rei, porque você já está velho, os seus filhos não são de confiança, eles são injustos, são corruptos, a gente precisa de um rei. Bom, e quando o povo de Israel passa a ter rei, a gente sabe como foram esses reis, os reis de Israel e de Judá. Com poucas exceções, cada um pior que o outro. Mas tudo isso começou com os filhos de Samuel. A gente pode falar aqui da história de Jonatas, as dificuldades de Jonatas com seu pai. Jonatas, um menino excelente, um moço de caráter, um rapaz humilde, mas com um pai extremamente problemático, desequilibrado, orgulhoso. E se a gente falar de José, então, os irmãos de José. Irmãos, com esse exemplo aqui eu vou terminar essa parte, mas pensa comigo um pouquinho na família de José. Olha, sem medo de errar, a gente pode dizer que a família de José era uma bagunça. Era um caso complicado, digno de estudo. Então você tem Jacó, o pai de José. Jacó casado com Lia e com Raquel. Em primeiro lugar, que Jacó tinha duas mulheres. E Deus ele nunca recomendou uma relação de um homem com duas mulheres. A poligamia. Além de serem duas as esposas, essas esposas eram irmãs entre si. E havia diferenças entre uma e outra. Elas não se entendiam muito bem. E com o casamento, isso aflora muito mais. Bom, mas não para por aí. Jacó tem duas mulheres que são irmãs e cada qual com seus filhos. A família vai crescendo e os problemas vão aumentando. Agora, além de Lia e de Raquel, cada uma tem a sua empregada, cada uma tem a sua serva. Entram na história Bila e Zilpa, as servas das esposas. E aí elas apelam para aquele costume, quando não podiam ter filhos, de oferecerem a escrava, a serva, para que o marido tivesse um filho com ela e se tornasse filho da patroa. Então aí Jacó, ele tem filhos com Bila, com Zilpa, tem filhos com Lia e por último ele consegue ter filhos com Raquel também. Então você tem vários filhos de 4 mães diferentes, 2 que são empregadas, 2 são patroas, que são irmãs e todos de um pai só. E todo mundo morando junto.
Aí você tem um pai, você tem 4 mães, muitos irmãos, meio-irmãos, você tem avós e meio-avós. Ó, que confusão essa família. Como é que vai dar certo um negócio desse? Aí na família de José, o que você encontra? Uma família que conviveu com conflitos, egoísmo. Na história deles você tem o problema do favoritismo de Jacó para com José, em detrimento dos irmãos, o que gera ciúme dos irmãos. Opa, voltou aqui. Então você tem uma família que convive com conflitos, egoísmo, favoritismo, ciúme, ódio, atitudes de vingança, você tem casos de lascívia, você tem também um episódio de incesto na história da família de José. Existe também estupro, existe mentira, existe assassinato. Tudo isso na família de José. E quando a gente fala de José, a gente sempre fala de uma história maravilhosa. E com razão, a história dele foi maravilhosa. Mas olhe para a família de José. Olha, eu não consigo acreditar que na família de alguém aqui existam casos semelhantes àqueles que aconteceram na família de José. Assassinato, estupro, vingança. Eu acho que não tem. Eu não acredito que tem. Por mais que você tenha aí os seus problemas, e eu tenho e todos temos, mas igual a família de José, não tem. Acho que nem como a família de Davi. Muito difícil. Mas nós temos aí famílias da Bíblia. Todas elas, o que tem em comum? Os problemas e serem famílias de homens de Deus e mulheres de Deus. Cheios de problemas. Irmãos, então, não existe na sua igreja, nas minhas igrejas aqui, não é a minha, não é a sua, aquela tal de uma família e tanto. Infelizmente, isso são as consequências do pecado. Isso é bom? Claro que não é. É para a gente se contentar com isso? Claro que não. Seria para nós cruzarmos os braços? Muito menos. Mas, ao mesmo tempo, não se desespere. Não se angustie em demasia. Porque todos nós carregamos em nossas famílias as marcas e as consequências do pecado, de um jeito ou de outro. Agora, para a gente ir finalizando, eu não gostaria de terminar com esse pensamento, porque talvez não nos ajudaria muito. É uma realidade, mas eu gostaria de terminar de uma outra forma. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Samuel 4. E para terminar, eu quero falar aqui apenas de mais 2 famílias. Eu vou dar uma passadinha rápida em alguns capítulos aqui, só relembrando como fizemos agora. Algumas coisas interessantes que a Bíblia fala sobre essas 2 famílias. E são famílias que normalmente a gente não menciona. Essas famílias que eu listei aqui são famílias bem conhecidas, né? Família de Davi, família de Eli, a família de José, a família de Isaac e assim por diante. Mas essas famílias que eu deixei por último a propósito, e também porque normalmente a gente não fala desse pessoal. Mas são famílias que têm alguma coisa importante para ensinar para a gente. Então veja, 1 Samuel capítulo 4, não vamos ler, mas a Bíblia aqui diz assim, está contando no capítulo 4 da guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus sempre foram um problema para Israel. E aqui eles estão em conflito, mais uma vez. Os filisteus estão em guerra e vencem o povo de Israel. E uma das coisas que acontece nessa derrota de Israel, a arca do Senhor, a arca do concerto, ela é tomada pelos filisteus. E é nesse dia que acontece aquela história conhecida da morte de Ofni e Finéias, os filhos de Eli,
E alguém chega na casa de Eli levando a notícia da morte dos 2 filhos, e Eli pergunta: e a arca do Senhor, o que aconteceu com ela? Aí aquele indivíduo diz assim, o mensageiro fala: a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Eli fica tão desesperado, ele cai para trás, ele quebra o seu pescoço, ele morre ali mesmo. Então, um dia assim de desgraça, né? Um dia de derrota e desmoralização completa para o povo de Israel. 1 Samuel capítulo 5, então, logo depois aí, então, na continuação da história, os filisteus eles pegam a arca do concerto e levam para o templo de Dagon, aquele deus pagão deles. O templo de Dagon fica numa cidade filisteia chamada Asdod. Só que quando eles colocam a arca no templo, você se lembra, né? Durante a noite, a imagem de Dagon, ela é lançada ao chão. E quando as pessoas veem aquilo no dia seguinte, colocam ela no lugar. Mas depois de mais uma noite, na manhã seguinte, eles chegam lá e a estátua está caída de novo. E aí com as mãos e a cabeça cortadas, separadas do corpo. E eles começam a entender que a arca do Senhor, não que a arca fosse um objeto mágico, mas a arca representava a presença de Deus. E aí eles pensam, o que nós vamos fazer agora com essa arca? Ficar aqui não pode mais. Bom, eles levam para outra cidade, a cidade de Gate, outra cidade dos filisteus. Mas quando chega lá, Deus fere os moradores de Gate com feridas e tumores, e eles fazem a ligação de uma coisa com a outra. Desde que chegou a arca do concerto, a nossa cidade está amaldiçoada, vamos nos livrar disso aqui. E eles mandam a arca da cidade de Gate para a cidade de Ecrom, que é outra cidade dos filisteus, ou seja, é a batata quente, né? Ninguém queria ficar com a arca. E quando a arca chega em Ecrom, adivinha o que acontece? A mesma coisa. O povo começa a ter tumores e feridas, e começa a adoecer, gente começa a morrer, e aí eles consultam lá os sacerdotes pagãos, o que nós vamos fazer? Irmãos, foram 7 meses que a arca ficou com os filisteus. E tudo deu errado para os filisteus. Aí aqueles sacerdotes dizem assim, nós temos que devolver a arca para o povo de Israel. Então aí chega 1 Samuel capítulo 6. Olha, vamos fazer um carro aqui de bois, vamos colocar 2 bois ali na frente, com os bezerros e tal, e vamos mandar de volta para o território de Israel. E aí a Bíblia fala em 1 Samuel 6, que um belo dia, alguns moradores de Bet-Semes, uma região de Israel, eles estão ali trabalhando na agricultura, quando eles olham, eles veem aquele carro de bois vindo e a arca do Senhor está em cima. Aí vira uma festa, uma alegria, comemoração, devolveram a arca. Puxa, finalmente e tal. Mas o povo de Bet-Semes, mesmo sendo israelitas, eles não tinham também uma noção muito aprimorada da santidade de Deus, da reverência devida a Deus. Eram pessoas que também não estavam assim tão próximas de Deus como deveriam estar. E a Bíblia fala que eles decidem olhar dentro da arca. Eles vão lá, mexem na arca, levantam a tampa. E os objetos do tabernáculo, todos eles eram sagrados. Apenas os levitas deveriam mexer com aqueles objetos. E eram determinados os grupos que deveriam mexer com determinados objetos. Tudo era muito meticuloso. Mas o povo de Bet-Semes, eles vão lá e abrem como é que é dentro, o que tem, vamos ver. E aí, para a gente resumir, morrem 70 pessoas do povo de Israel. Já não eram filisteus, por causa da irreverência. Aí o que fazem os moradores de Bet-Semes? Não vamos ficar com a arca aqui, igual os filisteus, né? Vamos mandar a arca embora, mas vamos mandar para onde? Aí chega 1 Samuel capítulo 7. Eles mandam a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E a Bíblia fala no capítulo 7, verso 1, vamos ler aqui, 1 Samuel 7, 1 diz assim,
Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Ela foi levada para a casa de Abinadab, e o filho dele, Eleazar, foi separado para cuidar da arca do Senhor. Bom, a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Nesse texto, a Bíblia não fala de outros filhos de Abinadab. Mas se você continuar a leitura, você vai perceber que Abinadab teve pelo menos mais 2 outros filhos, Aiô e Uzá. Você se lembra quem foi Uzá? Essa história ali é familiar. Vamos a 2 Samuel capítulo 6. E aqui está a nossa última parada, e nesse capítulo aqui nós vamos finalizar. 2 Samuel capítulo 6. Daqui a pouco eu quero ler 2 ou 3 versos aqui desse capítulo. 2 Samuel capítulo 6. Agora, Davi tem a grande ideia de levar a arca do Senhor de Quiriate Jearim, da casa de Abinadab, para Jerusalém, para um outro lugar onde a arca deverá ser abrigada. Para a cidade que tornou-se capital, a cidade de Davi. Nada mais natural do que ter a arca do Senhor ali também. Mas nesse processo, no meio de danças e música, muita festa, a multidão reunida, aí acontece aquele episódio com Uzá. Eles vão levando também num carro de bois a arca, e quando chega num determinado local, parece que o carro vai virar, e a impressão é que a arca vai cair no chão. Então Uzá, o que ele faz? Ele corre para acudir e segura a arca. Mas quando ele segura a arca, ele morre exatamente naquele momento. Instantaneamente, ele é morto. E aqui eu queria pegar esse ponto para deixar como a parte principal da nossa meditação. Irmãos, a arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. Tinha um dos filhos que tinha sido separado para cuidar da arca. Agora, será que durante 20 anos, quem sabe nesse período, nasceram esses outros filhos de Abinadab, Aiô e Uzá? E se eles nasceram nesse período, eles já nasceram tendo a arca do Senhor dentro de casa. A princípio, isso seria muito bom. Um privilégio. Mas não teria sido o caso de que Aiô e Uzá, durante esse período, eles tivessem até mesmo se acostumado com a presença de um objeto sagrado dentro de casa? Quando a senhora White ela fala da atitude de Uzá, parece que ele fez uma coisa boa. Ele estava cheio de zelo para cuidar da arca que representava a presença de Deus. E por que Deus matou ele então? Quando a senhora White fala da vida de Uzá, ela explica para a gente que Uzá, mesmo convivendo com a arca do Senhor, ele não vivia uma vida à altura de uma família de Israel e que abrigava a arca do concerto. Talvez ele tenha se acostumado com as coisas sagradas. E ele vivia meio que uma vida dupla, uma vida de pecados acariciados e, ao mesmo tempo, uma aparência de zelo, de reverência. Mas Deus conhecia o coração dele. E quando ele toma aquela atitude de segurar a arca, demonstrando zelo, pelo menos aparentemente, Deus não aceita aquela falsa demonstração. Porque Deus conhece a mente de Uzá, conhece a vida. Deus conhece todas as particularidades de Uzá, toda a sua intimidade. Então ele é fulminado, porque ele estava agindo como um hipócrita ali. Irmãos, o que acontece nesse momento? Eu queria ler agora 3 versos, e com esses a gente vai terminar. 2 Samuel 6, verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse:
como virá a mim a arca do Senhor? Davi fazendo o transporte da arca, no meio do caminho, Uzá é fulminado. Tudo para naquele momento. Ninguém sabe o que fazer. Como nós vamos continuar? Quem seria digno agora de cuidar da arca? Eu? Você? Um soldado? O próprio rei fica em dúvida. Ele fica se perguntando, o que nós vamos fazer? Ele temeu ao Senhor naquele dia e ele se perguntou, como virá a mim a arca do Senhor? Seria eu louco agora de levar a arca do Senhor para Jerusalém, ficando perto da minha casa? Davi se sente pecador nessa hora, desse tamanho. Verso 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Davi, ele teme nessa hora, eu vou levar a arca? De jeito nenhum. Bom, mas por outro lado, o que nós vamos fazer com a arca? Vamos deixar aqui no deserto? No meio do caminho? Vamos levar para onde? Irmãos, um tremendo problema. Veja verso 10, a segunda parte. Mas a fez levar, Davi, a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Irmãos, eles acharam um lugar, naquela hora de dificuldade, para onde poderiam levar a arca. Quem teria coragem de ficar com a arca na sua casa? Depois do que aconteceu com Uzá, do que aconteceu com os filisteus, do que aconteceu lá com os moradores de Bet-Semes. Quem seria louco de levar a arca para casa? Nem Davi quis levar. Mas ela vai ficar onde? Então acharam uma família. Levaram para a casa de Obed-edom, diz o verso 10. E o verso 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Quando a Bíblia conta essa história em Crônicas, 1 Crônicas, a Bíblia fala assim, que Deus abençoou tudo o que ele tinha. Tudo que estava relacionado com a família de Obed-edom, naqueles 3 meses, foi abençoado por Deus. Depois o rei Davi, ele reorganizou lá uma procissão, mais de acordo com as orientações sobre o transporte da arca, coisas em que ele havia falhado. Então agora eles seguiram mais de perto as orientações que Deus tinha dado, e finalmente eles levaram a arca para Jerusalém. Mas eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte: quando ninguém queria ficar com a arca, que representava a presença de Deus, eles encontraram uma casa onde as pessoas aceitaram, receberam a arca do concerto. Ali ninguém morreu, ninguém ficou doente, ninguém foi fulminado. Muito pelo contrário, durante 3 meses em que eles abrigaram a arca, tudo que a família de Obed-edom fez e tudo que eles tinham foi abençoado pela presença de Deus. Irmãos, isso mostra para a gente uma lição muito importante. Realmente nem a minha, nem a sua família, nem qualquer família é uma família que a gente possa dizer, olha, uma família e tanto. Nós estamos cheios de problemas, de todos os tipos. Isso são efeitos do pecado, infelizmente. Mas, irmãos, se nós desejarmos com um espírito contrito, se nós, como família, nos prepararmos para recebermos a presença de Deus em nossa casa, todos os dias, isso através da oração, do estudo e valorização da Bíblia, da lei de Deus para o pai, para a mãe, para o casal, para a vida íntima, para a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, para os filhos, para a nossa vida profissional. Se nós tivermos um propósito
de nos adequarmos à vontade de Deus, nós poderemos perfeitamente receber a presença de Deus em nosso lar e Ele vai estar presente com muita alegria para nos abençoar. A nossa família será um sermão vivo daquilo que Deus planejou lá no começo, quando Ele teve a grande ideia de formar famílias. A ideia, ela é boa, mas por que famílias dão errado? O problema não é a ideia. O problema somos nós, as pessoas. Mas se nós, como pessoas que formamos famílias, convidarmos a Deus para estar presente, pelo simples gesto da oração, do estudo e valorização da Bíblia, adequando nossa vida, nosso papel de acordo com a lei de Deus, nós vamos ter uma experiência semelhante à da família de Obed-Edom. E nós seremos abençoados nas coisas que empreendermos também. Nos relacionamentos, na nossa saúde, na vida material, na vida profissional, na educação dos filhos, que é um desafio gigantesco. Deus, ele vai se fazer presente e vai honrar a nossa casa. Portanto, irmãos, depois eu percebi que eu estaria começando esta série de cultos. Então eu pensei de começarmos, certamente os amigos que virão depois falarão coisas muito boas, mas eu pensei de começarmos os nossos encontros aqui para as famílias falando sobre a importância da espiritualidade da família. De que o pai e a mãe renovem esse propósito de que Deus, ele esteja presente no lar, ele seja o primeiro, e nós venhamos a adequar a nossa vida conforme a vontade de Deus. Nossa família será abençoada. Deus sabe que nós temos problemas, mas Ele quer interferir e quer abençoar cada família do seu povo. A sua casa, você pai, você mãe, os seus filhos, Deus, Ele quer fazer isso. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Eu os parabenizo por separarem essa horinha e participarem, porque isso mostra o seu interesse. A Bíblia diz assim: aqueles que me honrarem, diz Deus, eu os honrarei. Se você tiver um propósito de honrar a Deus na sua casa, o Senhor vai honrar a sua casa também. Eu gostaria de orar com você, então, para nós finalizarmos a nossa meditação. Eu vou orar por você, mas você também, no seu pensamento, pode fazer a sua oração, você como mãe, você como pai, os filhos. E na sua oração também convide o Senhor para ser presente na sua casa, ajudando você a adequar a sua família em todos os aspectos, aquilo que Deus planejou, para que a sua vida esteja de acordo com a lei de Deus e a sua família também. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelos afazeres, a tua proteção, pelas oportunidades que nós tivemos e principalmente pela oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, uma parte do corpo de Cristo, para aprendermos juntos sobre a importância de colocarmos a nossa família de acordo com a tua vontade, de acordo com as tuas leis. Nós temos na revelação orientações claras para o papel do pai, da mãe, o papel do esposo, da esposa, sobre a educação dos filhos, sobre o uso do dinheiro, sobre a vida íntima, sobre tudo aquilo que acontece numa família. E certamente que nas próximas quintas-feiras os irmãos que falarão aqui vão tratar de coisas muito importantes que serão úteis para o crescimento das famílias que participarão. Mas hoje nós queremos começar com este desejo renovado de que o Senhor esteja em nosso lar, se faça presente na nossa casa, como esteve ali na casa de Obed-Edom. E o Senhor venha não para trazer sobre nós dificuldades ou problemas, como aconteceu lá com os filisteus,
ou mesmo com os israelitas que eram irreverentes e não estavam vivendo de acordo com a tua vontade. Mas que com a tua ajuda também o Senhor nos capacite a sermos cumpridores daquilo que o Senhor tem nos ensinado, fazendo do nosso lar um local agradável para a tua presença, e que a cada dia estejamos progredindo neste preparo para que Jesus em breve venha nos buscar e leve toda a nossa casa e tenhamos a alegria de manter a nossa família por toda a eternidade reunida. Abençoa, Senhor, estes irmãos, os líderes destas igrejas, pastor Batalha, pastor Adilson, os líderes também do Ministério da Família e todos aqueles que falarão nos próximos encontros, para que esta iniciativa realmente traga crescimento e desenvolvimento para as famílias do teu povo. Perdoa nossos pecados. Nesta noite, Senhor, nos dê um bom descanso sob a tua proteção. Por Jesus nós oramos e de novo agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar conosco. Que Deus os abençoe a todos. Foi uma alegria participar com vocês, viu? Naturalíssimo.